Olá, meus irmãos, bom dia. Deus abençoe cada um, suas famílias. Dando sequência, a gente está aqui em 2 Samuel, capítulo 4, e vamos abordar também o capítulo 5. Aqui no capítulo 4, nós já nos deparamos com Isbosete, a sua morte. Isbosete foi posto no reino por Abner. Isbosete, filho de Saul, e Abner, que fora morto, assassinado por Joabe. Abner então tinha posto Isbosete como rei numa parte de Israel. Bom, Abner foi assassinado e um reino fraco de Isbosete, era muito apoiado na pessoa de Abner, que era uma pessoa boa, uma pessoa justa, uma pessoa ligada à casa de Saul. Mas Abner foi assassinado e Isbosete ficou sem chão. E ele tinha como seus oficiais, capitães de tropas, segundo lá o verso 2 do capítulo 4, Baaná e Recabe. Eram filhos de Rimom. Beerote, que era a cidade deles, pertencia a Benjamim. Enfim, nesse capítulo 4 se menciona aqui sobre Jonatas, filho de Saul, que também já havia sido morto naquela guerra, naquele conflito lá no último capítulo de 1 Samuel. E fala então que ele teve um filho chamado Mefibosete. E a sua ama, que tentou fugir com ele, caiu e Mefibosete ficou manco. Mefibosete significa quebrador de ídolos. Então Mefibosete era da linhagem da família de Saul, filho de Jonatas. Então esses dois oficiais de Isbosete, filho de Saul, chamado Recabe e Baaná, eles eram homens de má índole, homens sanguinários e talvez com pensamentos dos demais reinos daquela época, que eram estabelecidos ou tomados com sangue. Então acontecia muito isso com os outros reinos de então. Aqueles homens, então, de confiança de Isbosete, diz o texto bíblico que eles chegaram lá na casa do Isbosete, um rei fraco, e Isbosete estava deitado, cansado e cochilando. Então eles entraram, chegaram lá no leito de Isbosete, feriram-no e o mataram, e ainda cortaram a sua cabeça. Pensavam eles, vamos levar agora esse prêmio, entre aspas, esse prêmio a Davi. E foram a Davi. Chegaram
em Hebrom, onde era o reino que Davi dominava, né? Hebrom e algumas poucas cidades, e trouxeram a cabeça lá do Isbosete, filho disseram, né? Esses sanguinários, o Recabe e Baana. Aqui está a cabeça de Isbosete, filho de Saul, está lá no verso 8. Teu inimigo, assim o Senhor vingou hoje ao rei, meu senhor, de Saul e da sua descendência. Eles imaginavam que Davi tinha a mesma cabeça deles, uma cabeça sanguinária, e achavam que Davi ia ficar super contente, talvez beneficiá-los de alguma maneira, né, com alguma posição, algum cargo. Mas Davi respondeu a Recabe e a Baaná: tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia, se eu logo lancei mão daquele que me trouxe notícia da morte de Saul, né, achando que também aquele que trouxera a notícia da morte de Saul estava trazendo boas notícias, boas novas, e Davi lembra, né, ou relembra, que Davi matou aquele que trouxe a notícia e que coparticipou na morte do rei Saul. E ele disse ainda, Davi: muito mais há perversos que mataram um homem justo em sua cama, no seu leito. Agora, pois, não requereria eu o seu sangue de vossas mãos e não vos exterminaria da terra? Então a sentença estava decretada. O capítulo 4 encerra dizendo que Davi mandou matá-los, cortando as mãos e os pés, e os penduraram lá no açude em Hebrom. E tomaram a cabeça de Isbosete, que aqueles homens sanguinários haviam levado a Davi, e colocou lá na sepultura de Abner, em Hebrom. Então agora Davi tem um campo aberto. E diz o texto que todas as tribos de Israel foram a Davi. Anciãos o procuraram, né? E disseram, né, para Davi que ele quem entrava, ganhava as guerras. E aí disseram para Davi: tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. E aí os anciãos, todos os anciãos, falando com Davi, fez com eles uma aliança perante o Senhor e ungiram Davi rei sobre Israel. Uma unção aqui oficial, né? Uma unção oficial de todas as tribos agora. Davi informa-nos aqui que Davi, agora entrando já no capítulo 5, né, de 2 Samuel, ele tinha 30 anos quando ele começou a reinar, reinou por 7 anos e 6 meses em Hebrom e 33 anos sobre Jerusalém, ou sobre todo Israel. Davi parte, diz o texto, para a conquista da terra dos Jebuseus. Era o povo antigo que ocupava a região, a cidade de Jerusalém.
Esta terra, na verdade, ela já era para ter sido tomada, né, por Israel desde os dias de Josué, mas como a gente viu lá, algumas regiões, as tribos de Israel não conseguiam expulsar totalmente. Por quê? Porque não se esforçavam, porque ficavam com medo e porque não eram fiéis à ordem de Deus. E aí, tipo assim, iam se acostumando, né, permitindo, concedendo, e alguns desses povos foram laços para Israel, foram um veneno, né, para o estabelecimento do reino total em Israel. Davi então partiu para cima lá de Jerusalém, diz o texto que ele tomou a fortaleza de Sião, e foi chamada a cidade de Davi, e usou de uma estratégia, né, se utilizando lá de um canal subterrâneo, um túnel, né, porque os jebuseus haviam falado, né, haviam dito que, está lá no verso 6 do capítulo 5, não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão. Como quem diz, Davi não entrará nesse lugar, né? Quer dizer, os mais fraquinhos iriam repelir Davi e o seu exército. Diziam assim os jebuseus, né? Uma prepotência ignorante, burra, né? Davi então se utilizou desse canal subterrâneo e chegou lá e tomou a fortaleza de Sião, tomou Jerusalém, né? E assim Deus dava a Davi mais e mais vitórias, né? Mais e mais posse do reino em Israel. O rei de Tiro, rei Irão, foi um bom amigo de Davi, e supriu Davi com madeira de cedro, carpinteiros, pedreiros, e edificaram assim a casa de Davi. Irão veio apoiar Davi também posteriormente com suprimentos e materiais para a construção do templo, que veio a ser construída o templo veio ser construído verdadeiramente por Salomão. Deus não permitiu que Davi construísse o templo. Diz aqui no capítulo 5 que Davi também ele tinha concubinas, mulheres, né? Ele tomou mais concubinas e mulheres em Jerusalém. E lá em 1 Crônicas, no capítulo 3, nos dá ali uma panorâmica da família de Davi, né? Então a gente lê ali no 1 Crônicas, no capítulo 3, a partir do verso 5, falando sobre as mulheres e filhos de Davi. Então, de Batseba, Davi teve filhos, Simeia, Sobabe, Natã e Salomão, que veio a ser o seu sucessor, né? Nascidos de Batseba. Mas diz o texto também que ele teve mais 9 filhos. E aí são citados os nomes aqui: Ibar, Elisua, Elpalete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliadá, Elifelete. Foram filhos de Davi, e diz ainda o texto, sem contar os filhos das concubinas. E Tamar, irmã deles, né? Então Davi teve também essa filha Tamar.
né? É interessante que alguns nomes que são citados em genealogias, vamos considerar, né? Vamos considerar ler também as genealogias, porque tem alguns nomes, não todos, mas alguns nomes que a gente vai ver que eles aparecem lá na frente, tá? E já percebemos aqui fatos, né, relacionados a esses filhos de Davi, ok? Que vão aparecer mais lá na frente, ok? Então, voltando lá ao capítulo 5 de 2 Samuel, que dá aqui de uma forma mais resumida. E diz o texto que os filisteus, novamente os filisteus, subiram todos para prender a Davi. Esses filisteus, olha, eram uma raça muito... eles não aceitavam a derrota, né? Já tinham tomado algumas cipuadas anteriores e não aceitavam, né? Interessante que quando nós assistimos, né, os noticiários e fatos atuais relacionados ao Estado de Israel, ao povo de Israel, então, irmãos, aqui na Bíblia a gente vê estas origens, né? E algumas razões até, né, encontramos na Bíblia, né? E então os filisteus partiram para cima de Davi, achando que poderiam também obter alguma vantagem militar, alguma vantagem política, porque Davi agora estava como rei. E Davi foi à região de Baal-Perazim, aonde os filisteus se encontravam, e ali partiu para cima dos filisteus e deram o nome ali de Baal-Perazim, né? Ok? Os filisteus deixaram lá os seus ídolos, foram tomados, levados pelos homens de Davi. Mas, novamente, numa sequência, não informa aqui exatamente quanto tempo depois dessa derrota dos filisteus, eles tornaram a subir para lutar contra Davi, né? E aí Davi também consulta a Deus, como antes também, nessa primeira derrota, Davi consultou ao Senhor. Sempre vamos ver essa atitude de Davi. Davi consultou ao Senhor. Então, irmãos, são fatos, são ensinos que se aplicam para nós hoje. Nós precisamos consultar mais a Deus, buscarmos mais a orientação de Deus, lermos mais a palavra, a Bíblia, para que recebamos a orientação e o Espírito Santo nos fale com relação a tudo da nossa vida, a todas as nossas decisões sobre família, sobre relacionamentos, sobre trabalho, sobre projetos, sobre sonhos. Sempre precisamos consultar a Deus. Olha o exemplo aqui do rei Davi, né? Então, no verso 23, Davi consultou o Senhor se ele deveria subir novamente contra os filisteus. Mas Deus falou: não subirás. Deus deu aqui a estratégia para Davi. Você vai rodear por detrás deles, ataca-os por defronte das amoreiras. Olha só a estratégia de Deus, né? Por que Davi recebeu essa orientação? Porque ele foi consultar Deus. Porque ele buscou o Senhor. E por isso Deus deu a ele
essa estratégia. Você vai rodear por detrás do exército dos filisteus e ataca-os por defronte das amoreiras. E mais, quando você ouvir um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, esse estrondo de marcha era o do próprio Deus. É Deus falando, ó, você vai ouvir um estrondo de marcha. E aí você vai se apressar. É o Senhor que saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Meus irmãos, o ensinamento para mim, para você, é que quando nós buscamos a orientação de Deus, quando nós consultamos o Senhor, Ele sai à nossa frente. Ele vai à nossa frente guerrear por nós, guerrear por mim, guerrear por você. Assim Deus fez com Davi, mais uma vez aqui nessa vitória sobre os filisteus. Davi fez como Deus mandou e assim diz o texto: feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gézer. Então houve mais uma vez aqui sobre os filisteus grande derrota, né? Grande morticínio. Meus queridos, possamos aplicar esses ensinamentos da palavra para a nossa vida e mesmo nesses contextos históricos percebemos a mão de Deus abençoando e agindo em favor daqueles que o temem. Por isso, eu e você precisamos buscar mais a Deus, consultar mais ao Senhor, através da palavra dele, através da oração. Que assim Deus te abençoe e te fortaleça. Um bom fim de semana.